Se é franquia, tem que ser de fato. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Franquia de Fato, comigo, Otávio Panquesto. E hoje eu trouxe mais uma vez um convidado que veio de fora de Brasília. Eu estou ficando muito chique. Veio de Vila Velha, Dr. Augusto Mansur, advogado e mestre em Direito pela UFES e professor de Direito Tributário na pós-graduação da FDV. É isso mesmo, doutor? Exatamente. Muito obrigado pela sua presença aqui, uma honra estar com você aqui. E, doutor, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória, né, para até chegar aqui hoje. Qual que é a sua bagagem aí de vida? Bom, Otávio, primeiramente agradecer por estar aqui. É uma satisfação poder contribuir com esse projeto. E a minha trajetória de vida, vamos dizer assim, né, ela envolve a questão de eu chegar no direito e decidir ser advogado. Mas depois que eu decidi ser advogado, a ideia de ser advogado na área tributária veio inicialmente porque durante o curso de Direito ainda não haviam os processos digitais e era tudo físico. Você precisava ir ao fórum, gastava muito tempo e muita energia com isso. E havia necessidade de audiências na maior parte dos processos. E eu nunca gostei de perder tempo. E aí, ou me sentir perdendo tempo. E a audiência é uma coisa que você não sabe a hora que começa, nem a hora que termina. E aí isso me afastou da maior parte dos campos da advocacia. E quando eu fui estagiar no escritório, que trabalhava eminentemente com direito tributário, e eu entendi que direito tributário quase não tinha audiência, eu escolhi esse ramo por isso aí. E depois eu fui me identificando com várias coisas que o direito tributário tem, que é um raciocínio matemático, um raciocínio abstrato, né? A questão de você poder repetir o conteúdo de um caso em outros, já tinha escalabilidade, né, desde aquela época. E a questão toda que você tem pouca concorrência e tem uma grande aplicabilidade prática desses conteúdos, porque, como a gente vai ver daqui para frente, né, isso aí é capaz de mudar a vida das pessoas sensivelmente, sobretudo daquelas que pagam mais tributos, no caso as empresas, mas as pessoas físicas também. Mas a capacidade de você proporcionar resultados em grande escala, ela é muito maior no direito tributário, com todo respeito aos outros ramos do direito aí, mas foi com o ramo que eu mais me identifiquei por conta disso, de poder replicar o trabalho de uma maneira mais ampla do que num direito civil, trabalhista ou administrativo criminal tradicional, onde cada caso é um caso, é muito específico e a repetição das coisas ela é menor. Então, basicamente é tá isso. Engraçado você colocar essa questão do físico também, porque quando a gente fala de direito tributário, a gente quase só pensa em empresa, né? Pelo menos eu tenho muito essa visão. Tipo assim, não tem muita coisa que você possa fazer para pessoa física. Não, mas tem, assim, porque, né, tem muita a questão do imposto de renda, sobretudo depois que a Receita veio informatizando muito o cruzamento de informações, ele passou a ser altamente relevante. Então, há muita demanda. Existem, inclusive, advogados tributaristas que são específicos ou que trabalham especificamente para pessoas físicas, entendeu? Assim como hoje a gente trabalha mais para empresa, a gente pega pouca pessoa física, porque é muito diferente, mas a demanda existe em grande quantidade, inclusive. Eu queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, hoje quando eu vou montar uma empresa, essa questão tributária, ela se remete mais a um risco, por exemplo, patrimonial? Eu falo, se você tiver algum problema muito grande de se comprometer com aquilo, porque eu vejo muito essa questão, né, de holdings, as pessoas criarem muito isso, com essa questão do tributo. Eu falo isso por quê? Porque o tributo não é uma coisa que você não consegue correr muito, né? Se você tem um processo, alguma coisa que você fez errada, certamente vai chegar. É importante trabalhar isso certamente aí. Por quê? Porque assim, existe essa percepção geral de que os tributos das empresas, eles são de responsabilidade do sócio. Não é assim. O tributo da empresa é de responsabilidade da empresa e a responsabilidade do tributo da empresa para o sócio só acontece nas hipóteses que a legislação determina. E precisa haver o cumprimento de uma série de requisitos para que isso aconteça. É uma exceção. As empresas falem, né? Elas quebram. E o tributo é um custo delas, não é do sócio. Por isso que você tem vários formatos de empresas. As limitadas Mas são não tem isso. aquela questão da desconstituição? Desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Sim, e isso é uma exceção. Precisa haver má-fé. Em direito tributário existem alguns requisitos específicos para que isso aconteça. Então, assim, não é porque uma empresa não tem mais condição de sobreviver que o sócio tem que arcar com todas as despesas dela, inclusive os tributos. Isso não pode se dar de qualquer maneira e existe todo um procedimento legal. Do mesmo jeito que existe um procedimento para instituir o tributo, existe um procedimento para cobrar.
E a transferência da responsabilidade do tributo da empresa para o sócio tem que passar por um procedimento específico também. Isso é muito importante porque as pessoas acham que os débitos da empresa são débitos dela. Não é assim, né? A legislação garante que não seja assim. E é por isso que existe pessoa física e pessoa jurídica, para separar os patrimônios, né? Separar os riscos. Senão a gente volta na lei de Talião lá, olho por olho, dente por dente, né? Então existe algumas circunstâncias então, específicas que eles conseguem fazer isso. Perfeitamente. Pode transferir? Pode, mas existem formas para fazer e requisitos que têm que ser atendidos por parte do contribuinte, né? Agir de má fé, misturar as contas da empresa com as contas do sócio, né? Você tem uma confusão patrimonial, é um dos requisitos. Mas existem requisitos, sim. Não se dá de qualquer maneira. Então, assim, às vezes a pessoa tem um medo desse risco de comprometer o patrimônio próprio em função de uma atividade empresarial, muito por desconhecimento, mas muito por experiências ruins aí de pessoas que foram mal assessoradas também, porque existe uma forma disso ser feito e o Estado só pode cobrar de você da forma que a lei determinou, porque foi a própria lei que constituiu o Estado. Então não tem problema nenhum com relação a isso. É o mesmo, como a gente fala no direito, mesmo fundamento de validade. O Estado é constituído por um fim, que a Constituição determina, e a própria Constituição protege o particular do Estado. Inclusive, a Constituição serve para isso, né? Para proteger o particular do Estado, e não o Estado do particular. Por isso tem garantias de direitos individuais, as cláusulas pétreas lá procuram defender sempre o cidadão, né? É o que se fala, é o termo que se usa a partir da Constituição de 88. Então, assim, a invasão do patrimônio do indivíduo pelo Estado só pode se dar nos moldes que a lei autorizar. E a invasão do patrimônio do indivíduo por um débito de uma empresa da qual ele é sócio ou é responsável, porque existem responsabilidades que não decorrem só da sociedade, também só pode acontecer nos moldes e nas formas que a lei determina. Eu hoje queria, cara, tentar descomplicar esse assunto, porque até a gente estava conversando aqui um pouco antes, é fácil para você. A gente estava conversando aqui um pouco antes, eu falei, cara, eu acho muito complexo, muito mesmo. Assim, eu vivi de empresa 20 e tantos anos. E uma coisa que para mim era o básico era o seguinte: saiu do simples, criava outra empresa. Do simples, né? Outra simples. Então você vai virando uma bola de neve aquilo ali, né? Então, para começar a tentar descomplicar isso, eu queria que você falasse quais são hoje os regimes que as empresas podem entrar, que se não me engano são 4, né? Ou tem mais do que isso? Basicamente, a primeira coisa que eu quero fazer um adendo é que a diferença entre esses regimes vai mudar com a reforma tributária que tem em andamento. Mas eles vão continuar existindo. Mas já tem prazo, né, para isso? Já, a partir de janeiro de 2027 começa a CBS, e aí a partir de janeiro de 2029 você vai tendo o IBS entrando parceladamente, vamos dizer assim, né? Para que em 2033 tudo tenha virado de uma vez. Mas hoje nós temos basicamente o MEI, o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Existe chamado lucro arbitrado, mas ele é parecido com o lucro presumido, não faz sentido falar isso. Então nós temos 4 categorias de regimes tributários, que são as formas como o sujeito vai apurar os tributos, enquanto pessoa jurídica, né? Porque o MEI é uma pessoa ali, ou uma empresa de uma o microempreendedor individual, não é uma empresa de uma pessoa só, mas ele tem um CNPJ. Não está apurando os tributos dele como pessoa física, né? Então a gente pode chamar de empresa. Você tem o MEI, que é aquele valor fixo, o Simples, que é o que a maior parte da população experimenta aí, onde a tributação é um percentual sobre o faturamento. O lucro presumido, onde se presume o percentual do lucro, tributa-se com base nessa presunção, e aí você desencadeia outras tributações sobre a receita, né? O PIS e COFINS, com base numa forma acumulativa, aí tem o ICMS, o ISS, que são por fora, as contribuições sobre a folha, e o lucro real, que é igual ao lucro presumido, porém só muda a questão do imposto de renda e da CSLL, que é a tributação sobre o resultado. Só que hoje a legislação implica que a escolha do lucro presumido ou do lucro real vai mudar a forma de tributação do PIS e da COFINS. Então hoje elas andam casadas, por isso que o pessoal fala de lucro real e lucro presumido e ao mesmo tempo fala de PIS e COFINS. Só que isso muda com a reforma tributária. Então nós temos esses quatro formatos aí, né? E eles têm custos diferentes. A gente pode tirar o MEI, né? que é para quem fatura até R$81 mil por ano. E nós temos basicamente para a maior parte das empresas no Brasil o Simples, o lucro presumido e o lucro real. O Simples e o lucro presumido estão de um lado porque você não afere o resultado efetivo da empresa. Você pega a venda,
presume um valor ali, né? Ou no simples ela cheia. No lucro presumido nós temos as faixas de presunção e aplica uma alíquota. Mas o lucro presumido ele vai colocar uma faixa que ele acha que ele vai ter? A legislação cria 4 faixas, né? Para serviços no grosso, presume-se que o lucro é 32% do faturamento. Algumas outras atividades presume-se que é 16%, outras atividades 8% e outras atividades 1,6%. E se ele sair disso? Não, isso é uma presunção, não tem limite. É uma presunção. Você pegou o faturamento do sujeito que optou pelo lucro presumido. Então, mesmo ele excedendo isso daí, ele vai continuar nesse regime. Exatamente. Assim, a única saída é que se ele faturar acima de 78 milhões, que ele é obrigado a ir pelo lucro real por ano. Então, assim, né, de zero, porque o sujeito não é obrigado ao simples, ele pode lucro presumido até 78 milhões de reais, ele pode ficar no lucro presumido, presumindo essas faixas de lucro. Aí, em cima o simples é até quanto? É 400 mil reais por mês, 4 milhões e 800 por ano, né? Então, é mais ou menos isso. Só que no lucro presumido, você pega o faturamento dele e presume que, por exemplo, serviço, 32% daquilo foi lucro. Você presume que a margem de lucro dele é essa. E aí você, para efeito de imposto de renda CSLL, aplica a alíquota de imposto de renda e de CSLL. Certo? CSLL é o que você está falando? Contribuição sobre o lucro líquido. Desculpa. Tá. Que é o tributo que tem. O pessoal do Simples também paga. O pessoal do Simples paga todos esses tributos. Só que eles vêm fracionados lá dentro daquela alíquota. Se você pegar o extrato do Simples, você vai olhar, tá tudo dividido ali. Por quê? Porque para nós é tributo. Mas para o governo, a diferença das classes tributárias implica na distribuição da receita. Cada um vai para um, né? Cada um vai para um. Tem receita que é vinculada, tem receita que não é vinculada, entendeu? Então, assim, no Simples está tudo ali. Só que você só enxerga, eu chamo de alíquota ampla, né? Você só enxerga tudo junto, mas está tudo fracionado ali dentro. Mas, por exemplo, eu estou lá faturando menos de 4,8, vamos dizer assim. Uhum. Eu teria que estar no Simples. Você não teria, né? Porque o Simples não é obrigatório para ninguém. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Mas pode ser melhor eu estar em outra faixa, dependendo do meu negócio, não é? Pode, e isso tem ficado cada vez mais comum. Por quê? Vamos lá. Primeiro, não existe obrigatoriedade de estar no Simples. O Simples, existe proibição de estar nele. Então tem determinadas atividades, pelo faturamento, pela circunstância, pelo quadro societário, que estão proibidas de entrar no Simples. Aí o sujeito tem que ir ou para o lucro presumido ou para o lucro real. Tem proibição. Não sabia, não. Mas em regra, qualquer um pode aderir ao Simples. Mas você disse o quê? Porque indústria, essas coisas assim? Sim, não? Pode. É porque às vezes não faz sentido financeiramente, né? Mas pode. O lucro presumido não tem vedação para entrar, a não ser aquelas empresas que estejam obrigadas a estar no lucro real. Porque existem determinadas atividades que têm que ser pelo lucro real. Então você tem assim, no lucro real, empresas que têm que estar aqui, no Simples, empresas que não têm que estar aqui. E no meio disso tudo, o restante das possibilidades, entendeu? E aí um contador, ele consegue enxergar isso? Deveria, sim. Deveria, né? Assim, mas o contador é a profissão mais injusta que existe aí, a mais sacrificada, porque assim, com o passar dos anos, a legislação, sobretudo depois da Constituição de 88, a legislação tomou a legislação tributária, hein? Tomou uma complexidade muito maior, foram criados muitos mais tributos que existiam, e a Constituição foi sendo emendada para justificar outros tipos de tributo, tipo o ICMS. Tinha o ICMS normal, aí você criou o ICMS de FAO, ICMS substituição tributária, que em tese é ICMS, mas não é o mesmo tributo. Se você olhar, né, tirando substituição tributária, eles são formas de apurar diferentes. Então, ICMS é importação. Então, assim, isso ficou tudo a cargo do contador. E ele foi, estou falando de tributo, hein? Fora a questão de a parte societária, a parte a parte trabalhista. O mercado entendeu, e o cliente, por conta de querer um custo menor, quis que o contador absorvesse isso tudo. Ora ignorância, ora inocência, isso aí. E o contador que estava ali recebendo, né, acompanhando, não mudou de uma hora para outra. Ele foi absorvendo, porque a demanda estava vindo, como profissional liberal, veio absorvendo a demanda, só que chegou num nível de complexidade que ele não consegue dar conta de tudo. E ainda tem as questões de sindicato, que às vezes o cara tem que saber que muda de um para o outro. Não sei o que. Nos Estados Unidos, o contador é a profissão mais importante para a empresa. No Brasil deveria ser também, na minha leitura, porque é o cara que está ali, que recebe todas as informações. E aí volta naquela sua pergunta. Esse é um dos motivos pelos quais eu estou aqui também. Porque o contador não dá conta. Não tem. A gente faz uma atividade, um serviço complementar ao que o cliente entende na parte tributária, que é a do contador. Assim como tem advogados assim como tem advogados trabalhistas que fazem a complementação na parte do direito do trabalho, advogados em direito societário que fazem a complementação na questão da constituição de empresa, de acordo de sócio, essas coisas todas. Mas isso é muito mais da maturidade do cliente do que da competência do contador, porque às vezes o cliente não quer pagar.
né? Ele não quer ter outro custo. E aí ele vai no contador, o contador fala, olha, eu não faço isso muito bem, mas eu tenho uma saída, a gente pode tentar. E o cliente topa, assim, né? Não que seja uma ignorância mútua, mas acaba sendo. Então, assim, né? Na tentativa de criar uma situação mais barata, o contador acabou, e com boa intenção aí também, e tem muita gente que é muito boa mesmo, com capacidade, acabou absorvendo essa posição no inconsciente empresarial coletivo, vamos dizer assim, entendeu? O que eu vejo também é que às vezes o cara ele tem um volume tão grande de trabalho que ele realmente quer ganhar no volume, né? A profissão da contabilidade é para isso, né? Tanto é que com o passar dos anos, se você reparar, foram aparecendo consultorias, né? Que são aquelas empresas que não fazem o dia a dia, mas fazem essa parte. Faz o estudo de tudo, né? E eles são especialistas, dependendo das consultorias, nessas partes. Consultoria contábil, consultoria tributária, consultoria de RH. Então eles vão criando isso, porque o contador é o estrategista da empresa, né? E hoje eu vejo que é um caminho quase que único. Você chega num contador e fala, cara, vou abrir uma empresa, beleza, ele vai abrir um MEI. Sim. Aí, de repente, você vai sair do MEI, aí vai pro Simples, aí depois do Simples talvez você vá para outro, mas assim, durante o seu percurso, né? Não tem esse estudo não para do cara chegar no seu segmento e falar assim, não, peraí que eu vou fazer um estudo aqui, vou ver o que é melhor que se encaixa. Eu não consigo enxergar isso hoje. E em direito tributário isso não acontece de jeito nenhum. Por quê? Por conta justamente de uma característica que o direito tributário tem, que é a da escalabilidade. Ele é replicável. E com a informatização dos processos, esse período de informatização... Replicável que você fala que seria tipo uma jurisprudência? Não, é replicável porque você tem não só o conteúdo do entendimento sobre uma determinada matéria, o entendimento sobre a determinada matéria, mas a execução daquele conteúdo. É tudo sistema. Vai ser igual. É tudo sistema. O cara de alimentação, sei lá, pega aí. Comida japonesa. Você tem um sistema que está parametrizado para aquilo ali, com aquelas informações, que alguém inseriu um dia e que o sujeito de agora pegou do sujeito anterior. E assim, ele não quer pagar alguém, porque às vezes não dá mesmo, para desenvolver ou para consertar, para alimentar aquilo, para criar o dele. Ele pega um pronto e coloca aqui. Então assim, você está só replicando a informação que já foi paga em algum momento, vamos dizer assim. Uhum. E aí você tem a desvalorização disso. E assim, aí você permite que um sujeito simplesmente gerencie isso tudo, né? A informatização trouxe o barateamento do conhecimento, entendeu? Então assim, e a nossa profissão, a do contador, é conhecimento. E aí você tem essa questão. O sujeito tem vários conhecimentos que já foram, que ele pode simplesmente comprar, e ele entrega pro consumidor final, pro cliente dele, e ele faz isso. Então assim, aí ele começa a ganhar no volume mesmo, né? Então, porque não consegue dar, não tem como parar e olhar empresa por empresa, né? Assim, ou dado por dado, né? Só quando a empresa ganha um tamanho relevante que ela tem condição de contratar o especialista para isso aí. Aí o sujeito vai, na verdade, descobrindo, experimentando isso aí no dia a dia, né? É um caminho que não está traçado. Ele vai dentro da realidade dele, entendendo o que está certo, o que está errado. Tem cliente que é mais curioso que o outro, já ouviu falar, aí vai atrás de alguma informação e aí começa a questionar o contador. E aí que a gente aparece, né? Você colocou os 4 tipos hoje que tem de tributo. Só que esses 4 tipos, eles têm também a parte trabalhista diferenciada, né? Cada um é de uma maneira diferente, né? Isso. São os regimes tributários, né? O MEI é o sujeito trabalhando. Ele pode ter até um funcionário. É isso que eu ia te perguntar. Pode ter funcionário? Pode, o MEI pode. Só um funcionário, existe um projeto para ampliar para 2, mas pode ter um funcionário, né? E ele paga o funcionário ali como funcionário normal. Não tem a contribuição previdenciária, né? Mas ele paga. O Simples Nacional, a contribuição previdenciária, porque o MEI está dentro do Simples Nacional, é a mesma legislação. O MEI não paga o INSS? Isso, a contribuição patronal, não paga, os 20%. E aí, o funcionário que paga? Não tem essa contribuição, porque esses 20% é da empresa, dos 20% é da empresa para a Previdência. A contribuição do funcionário, ele que paga, ele que desconta, entendeu? Uhum. E aí, o Simples é a mesma coisa. O MEI e o Simples são a mesma sistemática. A diferença é que o MEI é uma pessoa só, com um CNPJ e com um funcionário até. O Simples é isso que todo mundo conhece. Mas eles são regidos pela mesma lei, a Lei Complementar 123. O Simples tem quantidade de funcionário? Não, né? Não tem. Ilimitado, né? Ilimitado. E aí depois você tem o presumido lucro real, onde a folha, o funcionário do sujeito, é tributado com as contribuições sobre a folha. Na verdade, essa é a regra, né? Tem os 20% sobre a folha. Pois é, aí quando, por exemplo, o Simples, eu lembro que eu saía do Simples, que às vezes eu esquecia de pagar uma taxa, eu não tinha dinheiro na época, sei lá o que acontecia, e eu saía do Simples. Chegava no final do ano, eles fazem aquele estudo lá, né? Sim.
E quando você vê, saiu do nada. Você já tá fora. Aí, aí eu lembro que até eu tomar a decisão de criar uma nova empresa, tem a contribuição. Vinham uns boletos gigantescos de imposto de funcionário. Porque é o INSS. Como é que é a composição desse INSS para empresas que não estão no Simples, que é lucro presumido e lucro real, que é a regra, né? A empresa paga, em cima da folha dela, 20%. A empresa paga 20% para a Previdência, né? A de contribuição previdenciária patronal. Isso é para o Caixa da Previdência. E ela paga ainda até 5,8% de contribuições para terceiros. Sesc, Senai, Sebrae, INCRA, esse monte de coisa, Apex. Eu não lembro de pagar isso, cara. Pois é, mas isso aí vem crescendo muito com o tempo. E paga ainda até 3%. Mas isso vem especificado onde? Essas no boleto. Hoje é no DARF, né? Das contribuições previdenciárias. Antes o INSS era separado, então agora está tudo unificando. A gente tinha conversado uma vez sobre isso, eu fiquei pensando, falei, gente, não lembro. A conta que o sujeito tem que fazer para sair do Simples com o custo de funcionário é 28,8% sobre a folha dele. Com tudo? Isso tudo. De imposto. Só sobre a folha. 28,8%? Da folha, É caríssimo. E hoje isso inviabiliza muito a operação no lucro presumido. A primeira conta que o cliente faz é essa. 28,8%. Varia um pouquinho menos, mas vai bater ali. 25, 28,8%. Porque tem mais 3% de RAT. Não, fora do Simples. Fora do Simples. E no Simples, quanto que é? Não, no Simples vai lá dentro, né? Aí depende da faixa de faturamento. Menos, né? É bem menos. Né? Tem lá, você não tem contribuição para terceiro no Simples, você não tem faixa, não tem RAT. Você tem lá aquela contribuição que está ali numa alíquota pré-determinada pela legislação naquelas tabelas, entendeu? Entendi. Por enquanto é assim, porque o Simples também veio mudando muito com o tempo, né? Antes o ICMS e o ISS estavam sempre ali dentro. Depois eles criaram um sublimite, que acima de 300 mil reais de faturamento, o ICMS e o ISS são pagos por fora. Em determinado momento, a contribuição previdenciária também pode ser paga por fora, né? E tem algum outro risco que o cara pode correr, por exemplo, dele começar nesse caminho que eu te falei? Dele de cara pro meio, porque ele quer pagar menos e depois rapidamente ele pode sair, sei lá. Isso, o risco é o seguinte, muita gente tem feito isso. Não há um controle muito grande sobre o MEI. O sujeito sabe que vai faturar mais do que os 81 mil. Pois é, mas ele vai entrar no MEI, né? E entra no MEI. Só que aí ele continua lá, não toma um problema, né? Ele continua lá e não tem problema nenhum, até que ele pode sofrer uma fiscalização, né? Uma hora isso vai acontecer. E a Receita verificar que ele está desenquadrado do MEI retroativamente. Nossa, mentira. Mas pode. Todo o direito tributário pode olhar 5 anos para trás. Esse é o grande problema do direito tributário. Meu Deus do céu. Eu entendo que isso deveria ser reduzido. Já tem conversas nesse sentido. Ao invés de você olhar 5 anos para trás, olhar 2, porque é isso que quebra o sujeito. Olha o período para trás, vê que ele está errado e desenquadra ele retroativamente. Aí ele vai ter que recolher pelo Simples no período para trás, né? E aí calculando tudo de novo, que é o que acontece quando desenquadra do Simples. Mas demora, por exemplo, se ele entra no meio pensando em fazer isso, né? Por exemplo, pensando em pagar menos durante um período, porque isso realmente demora, né? Para eles conseguirem enxergar. Demora. O Estado tem 5 anos para olhar para frente. Pelo menos um ano, não é? Para ele poder enxergar isso. Não dá para garantir, né? Assim, a gente nunca viu um trabalho muito forte sobre isso, mas de vez em quando a Receita... os estados podem fazer essa fiscalização também, né, do MEI, porque interessa a eles que o sujeito saia do MEI, porque ele recolhe também o ICMS e o ISS por fora. Então os estados desenquadram vários MEIs aí, entendeu? Desenquadra do MEI, chama o cara para ir pro Simples, até porque o repasse do estado é maior. Isso pode acontecer a qualquer momento, não tem como você garantir que vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu tenho um ano porque, por exemplo, tem essa questão do sair do Simples, que eu lembro que chegava no final do ano, eles mandavam um recadinho lá, falando que ia ter esse negócio, tal, que na virada lá de janeiro, e você poderia sair se não tivesse com as coisas certas. Mas no caso do MEI não tem isso também? Não, tem, mas assim, você não tem um período que seja razoável. Geralmente essas coisas acontecem com 1 ano mesmo, 2, mas se tiver... É porque tem muito tempo que a Receita não faz, a federal, não faz fiscalizações específicas sobre determinadas situações, que essas fiscalizações são assim, né? Cria um parâmetro lá e começa. Então, pode ser que seja criado amanhã um parâmetro de fiscalização dos MEIs. Aí vai haver um cruzamento aí das notas fiscais emitidas, porque o MEI tem que emitir nota fiscal, com movimentação bancária, por exemplo. Né? E aí porque o MEI não declara isso, o cara passa no MEI e não declara.
E aí só quando há um cruzamento com um dado bancário é que você aponta essa divergência. Só que como os valores são pequenos, são muito pulverizados, não tem tanto interesse, né? Não Pois tem é. nem gente para isso. E aí, doutor, eu vou te perguntar um negócio. O cara, ele mudou o regime lá. De alguma maneira aconteceu alguma coisa que ele teve que fazer essa mudança, ou foi obrigado a fazer, e inviabilizou o negócio dele. E aí, como é que ele vai resolver isso? Ele vai abrir um outro CNPJ como... O que a maior parte das fazem? pessoas faz é isso, né? Mas assim, se inviabiliza. Isso é importante também dizer. Às vezes, a questão tributária, ela inviabiliza o negócio porque o sujeito está parametrizado errado no preço dele, no custo dele. E ele não consegue funcionar daquele jeito. Então é mais do que um estudo de tributo, né? Exatamente. Porque o tributo calculado errado dá uma sensação que está certo ou que tá ruim, né? Porque existe o contrário também. Às vezes o sujeito está pagando imposto a mais e está ruim. Ele pode ajustar. Isso a gente faz muito. Mas às vezes ele está pagando a menos e está errado também. E ajustar isso aí implica em ele mudar a atividade dele, seja de tamanho ou seja de viabilidade, existência mesmo. Muitas vezes não faz sentido ele ter aquela atividade por conta daquele custo tributário, entendeu? Aquela quantidade de funcionários, aquele aluguel, ou aquele momento do mercado daquele produto ou daquele serviço mesmo, entendeu, Otávio? E a diferença de comércio para indústria? O que tem? Existe alguma coisa ou não? Todo mundo se enquadra na mesma coisa? Não, a indústria é algo muito específico, porque... Porque a gente está falando muito desses 4 tipos, mas muito para comércio normal, né? O comércio, geralmente, ele é viável no Simples Nacional. Sobretudo no começo dele. Claro que depois que ele cresce e ele atinge uma escala, geralmente o comércio ele vale mais a pena no lucro real. O lucro presumido é muito ruim para o comércio. Assim como para a indústria. Porque a estrutura de custos é muito grande. Então toda atividade com estrutura de custo grande tem que ser lucro real. Pode começar no simples, mas se ganhar um determinado tamanho é lucro real. O serviço ele já é muito caro no lucro real, a não ser que ele seja um serviço de escala com margem reduzida. Geralmente os serviços fazem sentido no lucro presumido, mesmo que a carga tributária seja maior do que a do lucro real, no final das contas. Para o serviço, o lucro real não costuma valer a pena, a não ser que seja um negócio muito grande. Essa estrutura de custo que você acabou de citar, você fala equipamento mesmo? Equipamento, insumo, né? Ativo imobilizado, qual o investimento que o cara tem que fazer. Isso aí é muito, muito comum, né? Às vezes tem que montar uma atividade mesmo, um local com coisas, com estoque, então assim... Isso tudo entra dentro quando você vai fazer esse cálculo de... Exatamente, tem que entrar. E isso é importante dizer também, que às vezes, no momento da empresa, ela faz sentido num determinado regime, e com o passar do tempo ela faz outro, por exemplo. Porque ela pode crescer, seria isso. E porque no começo você tem gasto, né? No começo, quando o cara só tem gasto e não tem receita, quando ele começa a faturar, o que acontece? Se ele está no regime de lucro presumido ou do simples, ele começa a pagar imposto, mesmo com aquele investimento todo. Se ele está no lucro real, não, ele pega toda essa despesa, transforma em crédito tributário e com as vendas iniciais ele vai diminuindo até zerar. E aí depois faz sentido ele mudar o regime. Então, assim, geralmente, inclusive dependendo do tamanho do negócio, né? O lucro real seria o melhor para a empresa no começo da operação dela, ou no período de investimento, entendeu? Então, assim, não tem receita de bolo isso aí. Mas comércio e indústria começa no simples, geralmente, e costuma ser melhor crescendo no lucro real. Mas se você for fazer uma imobilização de capital muito grande, fizer um investimento muito grande, faz sentido até começar no lucro real, depois no tempo virar para o simples, né, dentro da organização, e depois voltar para o real de novo, se fizer sentido, né, se crescer e tudo, entendeu? Então, o mesmo caminho que pode detonar uma empresa, vamos dizer assim, ele pode também salvar uma empresa, dependendo se o cara fizer esse estudo, né? Com certeza. E essa questão como é que o cara consegue enxergar isso? Só quando ele já está no buraco? Porque geralmente está no buraco, ele vai buscar a solução. Geralmente só se dá valor ao tributo. O tributo é o último custo ao qual o cliente dá importância. É o último. Tá ali, porque ele já faz a conta que vai pagar, é mais ou menos aquilo ali. E assim, aí quando a margem começa a apertar, ele começa a dar atenção ao tributo. Ou quando o sujeito é muito interessado nisso aí, ele estuda, ele procura e tal, ele vê a concorrência, ele quer crescer, ele entende que quando vai crescer, geralmente diminui a margem, né? Ele tem que buscar um ganho de eficiência. Aí ele pensa na parte tributária. A internet ajudou muito isso aí, né? Porque assim, toda hora vindo informação, toda hora falando, por mais que 90% das coisas não sejam produtivas, mas elas lançam no sujeito o interesse, entendeu?
Eu vejo muito aquele caso do McDonald's, do combo, né? A gente fala, até teve outro rapaz que veio que a gente falou muito sobre isso também. Que realmente o cara consegue às vezes enxergar aquilo ali, né? Ele fala, porra, por que eu não boto um combo aqui? E há quantos anos eles já fazem isso? Mesmo desde antes da internet. E ninguém nunca entendeu o porquê, né? Ou seja, um consumidor normal, ele vai olhar aquilo e não sabe por que ele vai pagar uma coca que é um absurdo, sei lá o quê, e se for o combo é barato. Sim. Né? Por que eu vou fazer isso? Porque às vezes o cara olha uma informação dessa numa internet da vida, ele pode até aplicar no negócio dele. Com certeza. E tentar resolver. Essa questão do combo, existem algumas questões, sobretudo relacionadas a direito do consumidor também, que tem que adequar ali, né? Você não pode vender dois produtos com preços diferentes, né? Tem um problema disso aí. Então, assim, existe uma questão de adaptação. Mas se isso aí não tivesse... Mas como é que é vender dois produtos? Por exemplo, eu tenho um combo que tem uma coca com outra. Ou seja, ele considera aquilo um produto. Sim. Né? Que é a coca e o sanduíche. Mas você não poderia vender essa coca, pro dia do consumidor, você não poderia vender essa coca separada num preço diferente do que vender ela junto. Mas o que eu vejo, por exemplo, numa nota fiscal, quando mas eu compro... Mas é o que se faz. Você compra um combo e lá vem... A nota fiscal vem um sanduíche num preço, a coca num preço absurdo, ou não sei o que no outro preço. Então, assim, você compra um combo, mas na nota fiscal ele está desmembrado. Mas para vender aquela Coca-Cola pelo direito do consumidor separado, ele não poderia vendê-la num preço diferente daquele, entendeu? O mesmo produto. Você está entendendo? Se eu fosse comprar só a coca. Exato. Mas não é o que eu acontece. Eu não posso comprar só a coca, por exemplo, por R$5. Exato. E se ele vende no combo por 9. Exato. E no direito tributário, o que você não poderia fazer é vender um produto abaixo do custo de aquisição. Entendeu? Entendi. Isso você não poderia, a não ser que você seja uma promoção e tal, mas você está sempre vendendo, até porque configura dumping, né? Mas, que não é direito tributário. Mas tem que ter feito com cautela e com conhecimento da situação, entendeu? Porque às vezes o jeito não vende, só vendo o combo, não vendo a coca separada, entendeu? E não tem problema. Essa daí eu não sabia, pra mim pois foi novidade. Eu acho que pra maioria é novidade. Não, eu vou fazer, vende, cara. É porque às vezes não pega e não passa, ninguém questiona e tal. Eu tô falando de uma visão o cara que global. não sabe, ele não vai questionar. Sim. Né? Ele vai associar que realmente... E até pra ele é melhor, às vezes sai mais barato. E o sujeito pode vender a coca cara do jeito que ele quiser pra viabilizar o combo, isso não tem problema. Ele não vai reclamar porque ele vai estar pagando mais barato. Ele não quer pagar os R$9, não sei. E agora ninguém compra só a coca, mas o cara já vai comprar o combo. Então assim, criou-se essa cultura, isso empurrou pra uma cultura de que não tem nem mais interesse, não deve nem ter mais condição de comprar esse produto separado, entendeu? É verdade. Cara, entrou um outro assunto aqui que eu te confesso que eu não tenho a mínima ideia do que seja, que é a questão de regime de competência e regime de caixa. Uhum. Que é isso? Isso aí essa informação é bacana e ela ajuda muita gente, sobretudo quem trabalha com o setor público ou com compras parceladas ou com faturamento em períodos diferentes do recebimento. As empresas podem optar pelo regime de competência, que é pagar o tributo quando emitem a nota fiscal, na competência que emitem a nota fiscal, ou o regime de caixa, pagar o tributo no momento em que tem o recebimento do valor, mesmo que a nota tenha sido emitida em período anterior. Entendi. A regra é que a gente trabalhe no regime de competência. Para você ter... A regra, se ninguém optar, mas você pode no começo do ano da sua empresa ir lá e optar pelo regime de caixa. E você só a empresa do lucro real você faz essa opção como? Lá o contador faz junto da Receita. Então, no ela competência, entender. Ele paga tudo. Então, eu comprei lá uma calça de R$500. Mesmo que não tenha recebido. Dividir em 5 vezes, ele vai pagar o imposto sobre os 500. Sim. E no de caixa, ele vai pagar os R$100 lá todo mês. Perfeito. Ou, quando, assim, pra gente que é de serviço que tem inadimplência, isso funciona, porque às vezes você emitiu a nota, o sujeito não te paga, e você tem que pagar o tributo da nota. Não tem problema nenhum com isso, que é assim. Mesmo que ele não te pague. Mas aí se ele não me pagar, por exemplo, parcelado, eu consigo não pagar no regime de caixa? Consegue. Se você não recebeu, você tem que ter... A organização é maior, né? Que você tem que ter o controle financeiro ajustado ali com a contabilidade, né? Com quem vai calcular o tributo. Mas se não pagar, não paga. É isso aí. Porque é como se eu vou emitir, então, como se eu emitisse uma nota todo mês. Uhum. E, por exemplo, quem parcela serviço, dependendo do valor eu faço isso. Dependendo do valor do contrato, é isso, né? Você faz todo mês, né? Mas para comércio, por exemplo, o cara que compra não existe. Ele vai ter que ser no de competência. Sim. Um lojista normal, né? Sim. Mas às vezes mas aí o controle do financeiro tem que ser bem ajustado e às vezes o sujeito não quer fazer, entendeu? Por isso que não se faz muito regime de caixa. O que seria um controle bem ajustado? Tem que bater o financeiro todo mês, tintim por tintim, alinhar com a contabilidade, mandar a informação lá para que o fisco possa verificar isso aí.
Mas você não consegue ter um sistema que casa. Ah, consegue, mas tem sistema para tudo, né? Muitos clientes não Sistema querem tem, nem mas alimentar tem- o cliente. É isso que eu ia falar. O sistema Aí a gente existe. tem que alimentar o sistema, mandar para contabilidade, verificar. Cara, então assim, aí tem gente que prefere não ter. E essa comodidade, vamos chamar assim, do cliente é a maior barreira para todas essas informações tributárias, entendeu? Não quer. Aí quando começa porque já tem isso, né? Ah, determinado regime dá mais trabalho. Aí vou ter que ter mais gente. Aí o cara não quer nem pensar nisso, isso é muito comum de acontecer. Com a reforma tributária isso vai ter que mudar, porque vai empurrar as pessoas para um regime de débito e crédito de PIS e COFINS hoje, e CBS lá na frente, que hoje pode não existir. De 2027 para frente não tem como, só vai existir esse, entendeu? Então as pessoas vão ter que gastar tempo e energia com isso aí. Ele começa em 2027, mas ele vai ter obrigatoriedade? Gente? Não, 2020, não, começa teste agora, 2026, 2027 já é obrigatório para PIS e COFINS, né, que acaba o PIS e COFINS, vira CBS, e a partir de 2029 acaba o ICMS e o ISS e entra o IBS. Mas ele acaba parcelado, cada ano vai perdendo ali de 10% a 20%, entendeu? Até dar 2033 e virar tudo. Essa questão do regime de competência e regime de caixa, por exemplo, dependendo da empresa, ele pode melhorar o fluxo de caixa do cara. Ele para de pagar juros, né? Ele vai ganhar dinheiro aí, né? Assim, ele parou de antecipar o tributo, com certeza. E por que eu nunca fiquei sabendo disso? Porque eu nunca vendi parcelado? Não, porque a gente nunca tinha Porque conversado eu vendi um antes. negócio lá de 15, 20 reais. Não, Né? Você não teve a conversa correta. Em qual regime, por exemplo, de competência ele é inevitável? Assim, não tem como. O cara tem que realmente ter aquilo dali. Não entendi, como assim? Por exemplo, um regime de competência que você tem que ser obrigado a pagar tudo. Existe algum segmento que realmente não tem como você sair, você tem que ser aquilo ali. O lucro real tem que ser regime de competência, não pode ser regime de... É obrigado. Porque aí balança, as informações são muito maiores, então assim, o controle é maior e a legislação obriga. Mas assim, em termos de... Pois é, mas ele não compromete o lucro? Por exemplo, você está Sim. falando que o lucro real tem que ser de... Então, ou seja, ele é obrigado a pagar um negócio que muitas vezes ele nem recebeu. Sim, mas aí, quando ele não recebeu, isso aí afeta o resultado dele. Aí Cara, para ele fazer o controle disso deve ser muito complicado. Mas é isso, por isso que o lucro real é um pouco trabalhoso. As pessoas têm esse medo por conta desse controle necessário aí. Precisa, assim. Até um clips que passou lá tem que entrar com nota fiscal, tem que ter... Ou sair, né? E tem que ter controle disso. Mas isso, depois dessa reforma tributária, vai ser inevitável para todo mundo. Não pelo lucro real, pelos tributos sobre o resultado, que é o imposto de renda e a CSLL. Mas pela CBS e o IBS, que são imposto sobre faturamento. Tem multa se o cara não entrar? Não tem nem como ele não entrar, né? Não, não existe, não vai operar, vai ser tudo feito com base na nota fiscal, tem que emitir nota, se não emitir nota vai ser autuado por não emitir nota e aí cobra o tributo. Assim, não tem saída. Cara, fizeram eu botei uma caixinha lá no canal e fizeram uma pergunta a questão de energia elétrica. Falando que empresas elas podem recuperar imposto sobre energia elétrica. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso também. A internet tem muita coisa, né? É indústria? Eu não sei o que a pessoa está perguntando, mas existiram duas teses para recuperar o tributo sobre energia elétrica, que foi quando, com relação ao ICMS dos estados, né? Que eles subiram a alíquota da alíquota modal, que geralmente é 17, 18, para uma alíquota maior de 25%, como se fosse um bem supérfluo. Os bens supérfluos têm alíquota de ICMS de 25%. Mas o STF diz que é essencial e mandou descer para a alíquota padrão, 17, 18%, dependendo do estado. Quem pagou essa diferença aí pode pegar para trás. Dependendo da situação, né? Do tempo, da modulação, pode pegar. Aí que os caras criam uns negócios, jogam na internet, falam que vai conseguir dinheiro. É isso aí. Talvez seja isso mesmo. Deve ser, porque a outra que era uma da taxa de transmissão da energia elétrica, o TUSD e a TUD, eram duas taxas que vinham na conta da energia elétrica e estavam compondo a base do ICMS. O STJ começou a falar que isso não compunha a base do ICMS, isoladamente. Aí a pessoa começou a entrar. Aí depois veio lá, afetou, né, pro recurso repetitivo, e o STJ falou que pode cobrar sim, que não tem problema. Muita gente ganhou, depois voltou atrás e tal. Não sei se é disso que essa pessoa está falando, mas isso aí não tem mais direito mesmo. Mas isso é muito mais para a indústria, não? Não, que todo mundo pode, volume, né? Não, aí é a questão do volume, se vale a pena correr atrás. Mas todo mundo que paga uma conta de energia elétrica, paga o ICMS, entendeu? Porque o ICMS entra, independente se é pessoa física ou jurídica, sobre a energia elétrica entra. Então você no CPF, se você tem uma conta de energia vinculada a ele, paga ICMS.
Tem alguma coisa com relação à energia solar, de redução de tributo? Não. Já teve, né? É isso que eu ia falar. E aí eles estão querendo veio aumentando, teve um benefício que acabou e parece que está discutindo isso aí, mas desconheço qualquer novidade produtiva sobre a energia solar. E como é que a inflação, até que a gente está vivendo aí, né? Como é que ela... Qual é o reflexo dela dentro de tributo, por exemplo? Porque eu sei que eles são reajustáveis, né? Sim. E como é que a inflação influencia nisso daí? Os economistas falam que a inflação é um tributo indireto, né? Que é o tributo que, de tempos em tempos, o governo deixa acontecer, porque não faz o controle monetário, para arrecadar mais, porque as receitas sobem de acordo com a inflação e as despesas, para subirem de acordo com a inflação, precisam da autorização do governo. O que acontece? Como é que a inflação vai afetar a parte tributária? Nós temos que tomar os nossos regimes tributários, né? Tirando o MEI e o lucro real, o simples e o lucro presumido, eles são formas de apurar os tributos que levam em conta o faturamento da empresa. Não é o resultado, é o faturamento. Pegou o faturamento, aplicou uma alíquota e você tem a forma de pagar os tributos ali. Quando a inflação vem, o que acontece com os insumos, com os produtos? Sobem. Uhum. Aí o que acontece com o custo e com o preço? Mais imposto. Você sobe. E aí seu faturamento sobe. E aí seu imposto sobe também. Não necessariamente na mesma margem de lucro que você tem. Então assim, a inflação empurra os preços para cima e ela vai empurrar a arrecadação para cima. O problema é que quando você tem um sistema de pagamento de tributos escalonado para cima, como é o simples, onde quanto mais faturamento você tem, mais tributo você paga, perversamente, vamos dizer assim, a inflação vai fazer o quê? Vai aumentar o custo, vai aumentar o seu faturamento e vai aumentar a sua alíquota. Você não vai conseguir repassar isso aí, a não ser que você aumente o preço de novo. E aumentando o preço de novo, você aumenta o faturamento e aí você aumenta o tributo. Bola de neve. O simples não é simples e o simples não é barato. E ele foi uma coisa quando começou e ele, sem dúvida, não ter numa condição estrutural de previsibilidade, é o pior regime que você tem hoje. A não ser que o cara fique, mesmo? Sem dúvida. A não ser que o cara fique estagnado naquele faturamento. Cara, o que você está falando é muito sério. Mas pode mas que eu falo que 90% deve estar dentro do simples. Mas é por isso que o governo arrecada mais mesmo, assim, e vai continuar arrecadando, e as empresas não têm essa taxa de sucesso que uma economia normal teria, e é uma dificuldade do Brasil, é justamente isso aí mesmo. Esse sistema é ruim, com todo respeito a quem defende o sistema. É bom no começo, dos 25% para frente ali, ele costuma ser ruim. Determinadas atividades, então, ele é péssimo. E aí passa a necessidade de você analisar um outro regime, aquelas outras coisas. Mas é só a gente pensar o seguinte: quanto mais você arrecada, quanto mais você fatura, maior a sua alíquota, maior o seu custo tributário mesmo, não nominal, né? Em percentual. Então, para você repassar esse custo, você tem que subir mais, e você vai subir mais, até a hora que você sai. O que seria, eu acho até bom. Porque assim, ficar ali é péssimo. É por isso que as empresas morrem no começo. Assim, ou ela morre muito pequena, falta de gestão, mas assim, as médias ali, você pega o cara de faturamento de 200 mil para cima, ele tá morrendo lá, ele não sabe que ele tá morrendo por conta desse regime tributário aí. E é por isso que eu tô aqui. É nisso aí que eu acredito. Quando eu entendi isso aí, que a gente pode mudar aqui conhecimento, a gente pode levar, fazer a pessoa entender, mudar a vida da pessoa e botar mais dinheiro lá. Mas chega para você essa demanda de um cara, por exemplo, de um lojista, sei lá, um cara que tá faturando? Chega menos, mas chega. Porque essa demanda é muito represada no contador. É isso que eu ia falar, porque normalmente o cara vai no contador dele. Aí que ele faz, ele dobra, multiplica o CNPJ. Exatamente. Aí faz para continuar naquela alíquota pequena, até ele acabar a família, né? Porque vai a mulher, os filhos, o cunhado, o pai. E esse risco é tremendo, porque morre alguém, ou briga com a pessoa. E fora que isso, assim, é ilegal do ponto de vista jurídico, porque a legislação veda isso aí, tem uns limites, né? Você pode ter mais de um simples, pode, mas desde que os faturamentos somados não excedam. Você não pode ter no mesmo local, a mesma atividade. Tem várias limitações que são ignoradas porque elas não têm efeitos práticos, né? Elas não têm reflexo na prática e o governo também não insiste com isso. Mas assim, é melhor você ter uma pessoa no administrativo, um controle melhor do que 3 CNPJ diferentes. E a troca de estoque? E o fluxo de dinheiro para lá e para cá? E o controle disso aí? O tempo que o sujeito está gastando com isso, ele podia estar fazendo uma atividade azeitada, redonda, com menos risco. Eu vou te falar que a maioria não faz nada. Deixa para lá, pode ser também. A maioria não faz nada.
Você fala que um simples pode ter vários CNPJs, né? Eu posso ter filiais, por exemplo. Pode, mas as filiais somam o faturamento, né? Sim. Né? Vai somar. Mas e como é que são nos outros? Mesma coisa? Não, mas aí na filial, né? Aí tem que ser outro. Tem que ser outro, não é como no simples. Sim. Não, é o que você... Então eu vou ter que ter... são empresas separadas mesmo, para poder fazer o cálculo. É porque esse fluxo de dinheiro para lá e para cá, ele não é levado a sério juridicamente. Se você fizer isso aí, é um grupo. Então, se a Receita pega isso aí, vamos dizer assim, e olha, e aí dá um grupo, junta tudo e reenquadra a empresa dentro do Simples para subir a alíquota, ou desenquadra ela do Simples de uma vez para ela lucro presumido ou para lucro real. É retroativamente, entendeu? Entendi. Bom, vamos lá. Meu foco é franquia, então claro. eu tenho que falar de franquia. É lógico. Franquia, existe alguma coisa que a franqueadora possa fazer para um franqueado, por exemplo, ele reduzir imposto e melhorar a operação dela? Existe alguma coisa especial para franquia hoje? Porque eu até escutei um tempo atrás, eu não me recordo muito bem o que foi, mas que tinha alguma coisa com relação a percentual menor em algum estado que dava um incentivo. Existe isso hoje? Não que eu tenha conhecimento, não, né? Otávio, mas existe a seguinte condição. A franqueadora, enquanto fornecedora de know-how, de qualidade, pode exigir ou empurrar o seu franqueado com conhecimento tributário desse aí. Ela pode orientar, né? Fala, vai aqui, olha isso. Pode fornecer o conteúdo, entendeu? Uhum. Ela não tem responsabilidade tributária pelo seu negócio, porque a franquia são coisas diferentes, mas ela pode dar o caminho, falar, olha, faz sentido, aquilo não faz. Criar uma forma de melhorar a qualidade do franqueado, né? E ela poderia botar isso até como condição de franquear, né? Que o sujeito conheça, enfim. Mas isso é um outro modelo de negócio. Ele só compra aquilo ali se ele realmente botar aquele regime ali que ele orientou para colocar. Senão pode... ou fazer o sujeito entender, ou dar algum modelo de amostragem que aquele negócio funciona melhor assim ou assado. Mas assim, como é muito complexo, já tem que desenvolver o produto. Desenvolver tributariamente é muito complexo. Se orientasse, já estava bom. Se mandar o sujeito, vai lá, procura. Tem isso, se interesse, busque, traga as informações, entendeu? Mas muitas vezes não acontece por uma questão de o medo de ser responsabilizado também. E eu entendo isso aí. Segundo ponto, a franqueadora é um negócio diferente da franquia, né? Pois é, eu ia te perguntar sobre isso. A franqueadora é um outro negócio, é uma venda de direitos. É serviço isso aí, é tributado hoje, é lucro presumido. Franqueadora é lucro presumido. Você ia perguntar qual que é o regime da franqueadora. Aí tem lá o fundo de marketing, aquelas coisas todas, né? Que tem um outro regime, às vezes é um fundo mesmo, porque tem como condomínio, tem outra tributação, mas a franqueadora, enquanto detentora da marca e tudo, é lucro presumido, certamente, porque alta lucratividade é um exemplo de que o lucro presumido funciona, alta lucratividade com baixo custo operacional, entendeu? A gestão da marca. O negócio franqueado é outra coisa. E aí a gente tem que entender se for comércio, se for indústria, se for serviço, o que é. Começa-se no simples porque o negócio começa faturando pouco, entendeu? E aí você vai buscar o melhor desenho a partir de o que o sujeito está entregando, se é um serviço ou um comércio, né? Não tem muita franquia de indústria, né? Você tem processos industriais dentro das franquias, tipo farmácia, restaurante, mas não é indústria tributariamente falando. Então você tem processos industriais ali, e a partir dali você entende a composição de custo, qual é a margem do sujeito, e aí você pode definir o melhor regime tributário. Mas começa no simples mesmo, porque começa pequeno geralmente, né? A não ser que o sujeito vai começar com uma operação grande. E isso acontece depois que as marcas já estão levemente consolidadas e ocorre geralmente venda de lojas, troca de franqueado. O sujeito entra para comprar um monte de operação de uma vez. Aí talvez faça sentido ele não ser no simples, talvez ele nem possa, né? Dependendo do tamanho dessa aquisição. E aí você tem um outro momento da marca. Por quê? Do negócio, desculpe. Porque o que o franqueado tem é um negócio diferente do que a franquia tem. Né? Uhum. Então assim, e a franquia às vezes trabalha com franquia e com atividade própria. Ali mesmo ela tem dois negócios diferentes. Quando o negócio que ela franquia é uma coisa, a atividade própria é outra. Porque a atividade própria dela é igual a do franqueado. Até porque a franquia ela sempre começa com a loja, né? Vamos colocar assim o normal. Ela vai ter a operação dela, que é um CNPJ, e ela vai criar um novo CNPJ com um KNAI diferente.
Ela ser uma franqueadora. Exato. E aí começa, né? Às vezes fornece os insumos, fornece know-how, serviço, eles dão treinamento também, tem essas coisas. E aí entra a diversidade da atividade, mas é também um canal para o sujeito fornecer algum conteúdo tributário, porque é um redutor de custo e permite que o franqueado fique vivo, né? Você sabe que eu fiz um post uma vez falando sobre a questão da nota fiscal de royalties. E foi uma briga monstruosa dentro do canal, te juro, velho. Entrou um monte de contador, um monte de gente dando pitaco e falando um monte de coisa. Porque eu falei que eu não via as franqueadoras emitirem nota fiscal sobre royalties. É por isso que a maior parte das franquias são no Simples Nacional. Pouco importa isso aí, esse custo aí. No lucro real importa, porque dá crédito. Pois é. Tem que ter. Então é isso, né? Tem que ter esse custo aí. Aí o que eu vi, comecei a reparar dentro dos contratos. Eles, na verdade, as franqueadoras colocavam que não era um serviço. Elas estavam te dando o uso de marca, por exemplo. E aí elas começaram a colocar isso dentro de contrato. Assim, que o meu royalty, ele é para uso de marca e tal, então ele não tem serviço, não sei o que, talvez seja para fugir de alguma coisa mesmo, de imposto, não é isso? Não, mas assim, isso aí... E essa obrigatoriedade de ter que dar uma nota fiscal ali. Sim, porque aí, se emite nota fiscal, o ISS vai incidir diretamente. Nesse caso aí, ele está cedendo a marca, o ISS não incidiria. Vai assimilar com uma locação, entendeu? E locação não tem ISS. E realmente, locação não precisa de nota, mas você tem um recibo que você usa ele contabilmente lá, mas não tem a nota, porque para não ter o custo. Pois é, mas eu não consigo entender como é que o cara, por exemplo, o franqueado lá, o cara tem 100 franqueados, todo mundo deposita lá na conta dele o royalty. Como é que essa empresa não emite nota de nada? Ela vai pegar esse valor e vai declarar. Ela declara, mas emitir nota não é obrigatório. Como locação. Locação hoje não precisa de nota, que é algo que vai mudar com a reforma tributária. Como é que o governo controla isso? Não tem como controlar. Pela declaração do sujeito que recebe e do sujeito que paga. Então, se o cara não tá ponta não declarar, morreu o dinheiro aí. Ou dá uma divergência, ele é chamado a explicar, como acontece no imposto de renda, entendeu? A questão é que com a emissão de nota é mais um controle, né? Aí se você tira a emissão de nota é menos um controle. Na verdade, poderia emitir nota e dizer que não tem ISS. Só que as prefeituras não fazem isso. Os municípios não têm uma nota sem o ISS para os serviços que não têm ISS. Aí dificulta isso aí também, entendeu? Aí, fundo de promoção já seria serviço, então não tem como de cara correr. Sem dúvida. Ele recebeu, ele tem que emitir nota. Sim. E substituição tributária? Eu fui uma franquia que, inclusive, já fiz posts falando sobre isso, que a franquia, ela coloca dentro da documentação dela, que é importante o franqueado dela ver essa questão da isso substituição. É legal, isso aí é uma orientação. Por quê? O que é a substituição tributária? Sobretudo no comércio, né? Na cadeia de distribuição de bens, existe uma modalidade de recolher o ICMS. O PIS e COFINS tem substituição tributária também, mas o grosso é de ICMS. De recolher tudo no começo da cadeia. Saiu da indústria, foi para o distribuidor, foi para o comerciante, foi para o consumidor final. Você tem 3 ICMS aqui, 3 momentos da cadeia. O que eles fazem? Eles presumem isso tudo, presumem o valor de venda e aquisição e tributam tudo de uma vez só na hora que a mercadoria sai da indústria. E aí, o que acontece? O imposto das operações subsequentes já foi pago antes. O cara daqui, ninguém daqui precisa pagar, porque já foi pago, já está no preço dele. Só que muitas vezes, sobretudo porque no Simples não tem essa necessidade de verificar o ICMS, o sujeito paga de novo lá dentro do Simples. Esse tributo que já foi pago aqui. Então, quando ele verifica o que é a substituição tributária dele, ele tira, o cliente que dá essa informação para a contabilidade, ele tira da apuração dele aquele tributo que já foi pago. Pô, mas como é que o cliente vai saber isso, cara? Tem que saber, ué. É isso, assim. O lojista, ele vai saber isso? Ele deveria saber. Cara, não vai saber isso nunca. Ele vai ficar pagando imposto lá sem saber. Pois é, aí ele tem que buscar o contador. Esse é um outro serviço que a gente faz muito. Aí é que a gente entra também nesse fornecimento de informação. Só que, durante os anos que se passaram, houve um aumento dos tributos, houve um aumento dos produtos com substituição tributária. E aí o Estado tira, coloca, enfim, aumentou muito. E aí muita gente realmente perdeu o dinheiro por isso aí. Tanto é que essa franqueadora aí falou, fica atento com isso, porque você que tem que ter esse controle, entendeu? Porque muitas vezes as de alimentação fazem isso também, elas intermediam a venda dos insumos, né? Cada estado pode ter uma substituição, outro não pode. Era de alimentação. Então, e aí o Estado que determina isso, então varia também. Aqui tem, aqui não tem, então não tem como dar o suporte todo, ainda mais quando atua em mais de um estado. Essa consultoria até que que a gente conversou muito sobre isso, ele colocou que para ele ficou impraticável, cara.
Tipo assim, pra mim não dá. Assim, ele foi uma coisa que ele passou desapercebido. Mas ele não queria fazer esse controle. Ele não tinha. Ele não, nem é complicado, assim. Pra você. Não, mas vai ter que ter não tem jeito, vai ter que ter um background ali, um back office bom, né, nessa parte aí. Alguém do administrativo, nesse controle, ou alinhar com a contabilidade. As boas contabilidades fazem isso, entendeu? Chegam lá, parametrizam o negócio do cara. O cara vai, vou te falar, cara, eu já tive, meus contadores acho que nem assistem meu podcast, então eu posso falar. Pô, o cara me pedia pra eu mandar tudo pronto pra ele, cara. Mas assim, aí depende... Bicho, manda aí, eu quero cadastrar, eu tinha lá um sistema, eu falava pro cara, bicho, preciso cadastrar um negócio aqui. Eu falei, não sei, cara, procura aí, não sei o que, me manda aqui que eu vejo se é isso mesmo ou não. Eu falei, porra, eu mando aqui? Aí depende do profissional do lado de lá e do contrato que tem, porque, né, às vezes tem gente que dá esse suporte, e às vezes não dá. Né? Por exemplo, classificação fiscal. O contador não faz classificação fiscal, porque é um negócio muito de dúbia interpretação. É onde está o problema, é virar sorvete para sobremesa. Virar bombom para wafer. É tudo clássico. Que o pessoal então, aí começa a ter essas questões. Não, sonho de valsa que não é mais bombom, né? Então, pois é. Então, assim, é você trabalhar na zona de risco mesmo ali. Mas tem gente que faz e topa muito de você saber qual serviço você está contratando, né? Ou qual serviço que você tem. Às vezes isso não fica claro na hora de contratar, até porque pega no começo que a gente falou. Vem tudo pronto, né? Sua empresa de quê? Alimentação. Tem um software bom para esse segmento. Aí já vem tudo, entendeu? Exatamente. A empresa já fornece, que é a prática do mercado. E assim, isso aí é um erro ali e se espalha no mercado inteiro. E é assim que acontece com qualquer problema ou qualquer sistema escalável, entendeu? É complicado. E a questão de IPI? Tem a questão de crédito de IPI para produtos não tributados. Isso é um negócio muito específico para quem é indústria. E existe, porque o IPI, assim como o ICMS, ele é débito e crédito, né? Só quando você compra algum produto com custo do IPI, que vira crédito para você... IPI é imposto sobre produtos industrializados. Você vai industrializar e vender um produto com alíquota zero de IPI. A questão é se você pode ter a manutenção desse crédito ou não. Depende da situação. Existem situações que pode... Você pode pegar até de volta esse crédito, dependendo do que for, ou utilizar com outros tributos, porque a legislação permite hoje o que a gente chama de compensação cruzada. Você pode pegar um débito de um tributo e compensar com o crédito de um tributo e compensar com o débito de outro, desde que sejam da mesma pessoa jurídica. IPI compensa com PIS e COFINS, compensa com imposto de renda, compensa com CSLL, compensa com as contribuições da folha. E vice-versa. Dentro das limitações que a Receita vai atualizando de tempos em tempos, entendeu? É a chamada compensação cruzada. Mas em tese tem crédito sim, mas... Para indústrias. Exato, é só indústria. Tem que entender qual é a situação aí, se é simplesmente o produto é alíquota zero, o produto tem isenção, por que não está pagando esse IPI? Não é tão simples assim. Nosso tempo está acabando. Falei que passava rápido, cara. É verdade. Eu queria te fazer uma pergunta, cara, que na verdade é... Como é que a pessoa, por exemplo... Qual que é realmente a influência de tributo na vida de uma pessoa normal? Vamos colocar assim. Eu sei que a gente fala muito de imposto, que paga não sei quanto de imposto, que a gasolina tem não sei quanto de imposto, mas existe um... É palpável isso? A gente consegue enxergar? No geral, não. Quem mais entende é o sujeito que é assalariado, que ele vê o desconto lá no contra-cheque dele. Cara, o empresário, o sujeito... O nosso mercado de trabalho está passando por uma mudança aí de desformalização, né? Muita gente virando PJ, a terceirização foi autorizada. O cara não entende muito bem quais são os tributos e tal, ele não consegue ver. Vê lá o DARF, ele paga, compõe o custo dele. Ainda é menor do que o imposto de renda que ele pagava e está tudo bem, né? Mas ninguém dá muita atenção para isso aí. E tem muita gente, sobretudo os novos empreendedores, vamos dizer assim, tem um pouco de aversão com isso aí, porque acha complicado. Que é um custo que eles não querem enfrentar, porque eles acham que não tem solução a curto prazo, né? E eu participei até fui coordenador lá no Espírito Santo do Feirão do Imposto 2025, pela Federação das Indústrias de lá, coordenador jurídico, né? Me convidou o Ramon e a Desirê, que são duas pessoas maravilhosas que tocaram brilhantemente esse evento. E lá a gente falou para os jovens empreendedores que eles têm um trabalho lá, tem ciclos de formação. E eu fui falar para esse pessoal sobre tributo. Rapaz, ninguém queria saber. Porque assim, não que era desinteresse, mas porque era um negócio que tinha uma aversão, porque é complicado. É muito complexo. Porque é um custo assim, que é necessário, que eu vou ter.
a redução é mínima, o Estado sempre ganha, e eu não quero gastar meu tempo e minha energia com isso. E eu até entendo, porque o cara tem que fazer vender. Se ele criar um produto muito bom, esse custo pode ficar pequeno. Mas assim, há uma aversão a esse tipo de matéria por parte do sujeito que produz. E aí, que é o que eu falo, que a gente está produzindo junto com ele do outro lado, né? Que quando a gente entra lá e diminui a carga tributária, a gente não é despesa, né? A gente é receita. Então, estar aqui tem um pouco de ideologia também com relação ao seu comportamento frente à realidade. Mas a maior parte das pessoas entende que essa é uma parte da realidade que elas não querem enfrentar. E tá tudo bem. Mas é difícil. Poucas pessoas se interessam assim. Ou o sujeito chegou num tamanho grande, onde qualquer redução percentual de tributo equivale a muito dinheiro, e aí ele se interessa, porque às vezes vale mais do que a venda do próprio produto dele. Ou ele precisou, né? Tomou uma surpresa. O que acontece foi... Tá falindo, tá quebrando. Ou ele ignorava uma determinada situação. Acontece muito do Estado mudar a interpretação disso. Existe a lei de introdução ao direito brasileiro, que diz que o Estado não pode mudar de interpretação. E da época do Bolsonaro, né? Sem qualquer questão política. Mas que o Estado não pode mudar a interpretação que ele vinha sendo consolidada antes e punir o sujeito. Porque o direito tributário é a coisa mais comum que existe. Tá aqui, tá não, agora mudou e é 5 anos para trás. Como é que pode isso aí, né? Se você tivesse... O cara seguiu a regra que era na época e vai ser penalizado. Se você tivesse em qualquer relacionamento pessoal aí, interpessoal, isso era um relacionamento abusivo, né? Um absurdo, ou qualquer outra falta de qualificação aí, uma qualificação pejorativa. De toda maneira, o interesse vem da necessidade. Na minha leitura, sempre vem de alguma necessidade ali do indivíduo, e aí ele começa assim... Poucos vêm pela curiosidade em si, né? E aí essa necessidade gera uma indignação e ele se interessa. E eu vou te falar, tá? Teve aqui, né, o Nicolas, que é nosso cliente, nosso amigo, mas assim, o Nicolas é um cara que se interessou e aprendeu, assim, e me questiona, a gente conversa. E aí você vê que o sujeito se interessou, e quando ele tem um mínimo de embasamento, que demora um tempo, ele avança. A questão é o interesse mesmo, no final das contas, não num tom pejorativo. Mas o Nicolas se interessou por quê? Porque ele precisou, né? Lá atrás, a gente passou uma pandemia, o negócio deles dependia de fluxo de gente. Foi a dificuldade que ele teve, que ele e aí a foi pandemia, buscar redução. Né? E aí a pandemia empurrou muita gente para isso. Porque você sacudiu o mercado, né? Eu disse, cara, o tributo não mudou, né? É aí que eu vou ter que mexer. Como é que vai fazer? Isso aí aconteceu, né? Mas é mais uma necessidade. Legal, cara, bom demais a conversa. Eu pessoalmente, eu acho o assunto muito complexo. Já falei desde o começo de entendimento de onde vai para eu sempre larguei muito na mão. Sei que foi um erro grotesco que eu fiz dentro das minhas empresas. Assim, nunca me preocupei em estudar melhor profundamente isso. Eu acho que as pessoas que pretendem entrar, né? Isso faz, igual a gente falou, que faz grande diferença. Total. Até de lucratividade dentro de uma empresa. Agora, eu não consigo ver hoje muita consultoria específica nesse assunto. Você vê isso, você que está muito dentro, e você faz isso, né? O que eu faço, né? Assim, para mim é muito presente porque, muito embora eu seja advogado, né? Vindo um contencioso normal, eu faço muito isso hoje, isso tomando muito meu tempo hoje, né? Então, olhar, claro que eu sempre preciso do contador, eu não faço conta, né? Eu consigo entender a estrutura e a partir dos meus pontos de equilíbrio ali, verificar se o sujeito precisa avançar numa análise mais profunda ou não. E aí a gente entra para orientar nesse ponto. Aí tem meu contador, que eu indico, que faz isso tudo, enfim. A gente consegue montar. Eu sou o estrategista ali. A conta na vírgula ali, só o contador vai saber fazer. Mas, tanto é que nós estamos aqui, né? Hoje a gente está no Espírito Santo, mas a gente trabalha do Rio Grande do Sul, Maranhão, a gente tem cliente. Então, assim, a internet ajudou isso aí também, né? Porque tem essa demanda. Mas precisa de um sujeito que entenda minimamente para te orientar dentro do seu negócio, né? Ou para fazer algumas perguntas que fala, cara, você está certo aí. Ou não, você está errado, pode ter algum sentido, alguma outra coisa. Para que você converse com ele e deixe a sua criatividade também chegar, mostrar para o sujeito, para o especialista, no caso eu, a sua necessidade, o que você tem ali, qual é a realidade do seu negócio, e em cima dessa realidade entender o que a gente pode criar, tipo regime de competência e regime de caixa. É uma besteira isso aí. Verdade. É uma besteira. Mas eu tenho vários clientes que deixaram de pagar juros e melhorou o resultado por conta disso, entendeu? Sensacional. Pô, doutor Augusto, agradeço demais a sua participação. Eu tô até com o livro dele aqui, ó, gente.
São vários volumes, né? São 3 desse aí. Bem legal. E eu recomendo, assim, para quem quiser se aprofundar aí no assunto, acho que... Esses livros são físicos, eles são publicados pela Lumen Juris, que é uma editora do Rio. Tem lá, esse aí tá esgotado, só tem o segundo e o terceiro. Mas a gente sobe toda segunda-feira artigos sobre direito tributário lá na plataforma da Ágora Fiscal, depois se quiser. Não, você pode dar o pessoal aí onde que é o site, tem o www.agorafiscal.com.br. Pode procurar a gente no Instagram, pode procurar a gente no LinkedIn, que tem lá toda segunda-feira sobre um texto sobre direito tributário gratuito. Né? Tem um vídeo que tem uma página no YouTube agora, o vídeo é pertinente aos textos e eles são gratuitos. E tem os materiais pagos, esses são da Lumen, e nós temos uma série de e-books lá, sendo produzidos com relação a... Tem um sobre tributação de saúde, de alimentação, sobre reforma tributária, e eles estão subindo, os conteúdos estão subindo lá na medida que a gente vai produzindo. E aí é tudo voltado para direito tributário numa abordagem direta para o cliente, né? Pro contribuinte, pro empresário, no final das contas, para aquele que quer entender. Te agradeço demais, doutor Augusto. Muito obrigado pela sua presença. Uma honra tê-lo aqui, vindo de fora ainda. Eu sempre fico muito feliz de conseguir trazer, né, pessoas para dentro do podcast, que eu acho sensacional isso. Muito bom. E eu me boto à disposição, Otávio, se o pessoal quiser avançar para pergunta, para desenvolver tema, depois assim, a sugestão... Nós já temos um outro podcast marcado, né? Isso. Que vai ser dia 21 do próximo mês, vai ter mais um podcast aqui pra gente falar de outros assuntos também, vai ser bem legal. Mas te agradeço mais uma vez, muito obrigado pela presença. E queria agradecer a vocês, meus espectadores aí que sempre estão aqui junto. Se não se inscreveram no canal, se inscrevam, por favor, que ajuda bastante a levar informação para mais pessoas. E não se esqueçam, se é franquia, tem que ser fato. Muito obrigado e até a próxima.